Olá pessoal, agora sim, iniciando a nossa live com alguns problemas de conexão já resolvidos e o professor Silvio já está atento, já vai entrar, já vai pedir a entrada. Professor Silvio, pronto, dando acesso ao Silvio e vamos apenas aguardar aqui a manifestação dele. Tema de hoje: espanhóis deportados, entregues a Hitler por Franco, pela França. O professor Silvio vai falar já disso. E levados a Mauthausen, principalmente, um dos mais terríveis campos de concentração do universo concentracionário nazista. Mas para detalhar isso, eu vou antes apresentar o meu querido amigo, um dos maiores especialistas na temática, professor, doutor em filosofia, Silvio Serrano. Meu querido Silvio, obrigado por ter aceito esse convite. Hoje é 5 de novembro, é o Dia Internacional de Homenagem aos espanhóis republicanos deportados para a Alemanha nazista. E, Silvio, eu queria te dar um grande abraço e um grande abraço a todos que estão nos acompanhando agora. E gostaria que você se apresentasse um pouco para quem não te conhece, embora muitos te conheçam, né, Silvio? Você sabe disso. Bom, preliminarmente eu gostaria de agradecer, né? É uma honra muito grande estar aqui com o professor Flávio Bastos, o professor que é uma das maiores autoridades aí no Brasil sobre a questão de genocídio, sobre essa questão dos direitos humanos, né? E essas violações extremas. E essas violações que elas envolvem todo o extremo que elas são, mas também essa questão da banalidade do mal, como o Hannah Arendt também usa esse termo aqui. Na verdade, assim, professor, como que eu fui entrando nessa temática, né? Há alguns anos, a Espanha aprovou uma lei chamada Lei de Memória Histórica, que nessa lei facilitava o reconhecimento da nacionalidade de origem a netos, né? Meus avós haviam imigrado, eu comecei a pesquisar sobre essa lei, eu fazia jus, né, a essa lei. E aí eu comecei a investigar sobre essas questões. Eu já tenho desenvolvido algum trabalho aqui no Brasil em relação dessa relação Brasil-Espanha durante o conflito, né? Organizamos uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e na sede do comitê da Comissão da Verdade sobre os brasileiros que lutaram na Guerra Civil Espanhola pela República, né? O então deputado Adriano Diogo, né, que presidia os trabalhos da Comissão da Verdade, foi um trabalho belíssimo. O então cônsul da Espanha também participou, Ricardo Vázquez Martínez. A gente também, outro evento que a gente já fez também de memória é dos escritores brasileiros que se engajaram na Guerra Civil pela causa democrática, e eu acabei depois adentrando mais a pesquisadores, a grandes especialistas, porque por leituras, e fazem um trabalho belíssimo, e mesmo pessoas que fazem esse trabalho de memória, que eu gostaria muito de citar, e até passar como uma referência para as pessoas depois acabarem, enfim, investigando. A Mical de Mauthausen, que tem um site belíssimo, que traz todo esse trabalho de recuperação histórica, as obras do professor, né, Carlos Hernandes, o site deportados.es, e também depoimentos, né, que acompanham, de Adeline Figueiras, a Isla de Memória Republicana, Taxo Ortones, Félix Vidal, Associação Banegrin, Associação Présence de Azanhá, Associação também Manuel Azanha, Juan Calvo Gascon, Angel Vinhas, né, que também é um grande especialista no período sobre essa questão da Guerra Civil, enfim, mas em especial se aterem a esses documentos, a esse material produzido por Amical de Mauthausen e também os estudos do professor Carlos, né, Hernandes e o site deportados.es. Por que essa razão de recuperar a história desses deportados, né? É uma história muito interessante porque, numericamente, né, dessa máquina de morte barbária dos nazistas, não é um número tão grande, mas ele tem um aspecto muito importante, que é, primeiro, eles foram os primeiros combatentes antifascistas, né? Porque praticamente durante a Guerra Civil Espanhola, então, tem uma série de causas, questões profundas da Espanha são levantadas ali. Eles, de um lado, os republicanos, né, que na verdade não tem propriamente um apoio da União Soviética. A União Soviética, ela tão somente vendeu os seus serviços, e até bem caro, e de outro lado um apoio efetivo de Hitler e Mussolini aos nacionais.
Ou seja, eles são esses primeiros que militarmente são antifascistas, que estão enfrentando essa realidade, e depois tem todo um infortúnio. No final da guerra, vão para a França também acolhe eles de uma forma, são tratados praticamente como criminosos ali na França, e as coisas vão só piorar. Eles praticamente têm uma década de luta incessante contra o nazifascismo, enfim, contra os nazistas, né? Certo. São muito esquecidos, por uma lógica também. Outros grupos, né? É claro que essas vítimas também nunca são suficientemente lembradas pelo heroísmo de todos os grupos que envolveu o Holocausto, que envolveu seja judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, seja qual for o segmento, né, humano que sofreu essa barbárie. Mas como havia ditadura franquista, né, muitos dos combatentes ou muitos dos deportados, os franceses, por exemplo, foram condecorados, muitos hoje estão no Panteão da Pátria, né, seus restos mortais, foram honrados, foram lembrados. Em Espanha, houve uma série de questões de esquecimento, seja por uma ditadura muito longeva, são praticamente 40 anos de franquismo, onde não havia nenhuma oportunidade de uma homenagem, no reconhecimento a eles, e também com a transição democrática, e aqui é um ponto bem interessante que nós pontuarmos, que nós seguimos muito o modelo espanhol no Brasil, onde se faz esse pacto de esquecimento, e eles também não têm um espaço devido de ser verdadeiramente honrados e lembrados, e agradeço muito por essa oportunidade. Fizemos também um evento na associação, na Academia Paulista de Letras, né, para lembrar também os nossos escritores que se engajaram por essa luta democrática durante a Guerra Civil. Enfim, e vamos aí debater, vamos aí discutir todas essas questões aí. Silvio, eu queria primeiro, eu coloquei aqui uma imagem, não sei se você está enxergando bem, se os nossos amigos também estão enxergando. Sim. Hoje é o dia de homenagem aos espanhóis deportados e mortos, assassinados em Mauthausen. E você vai falar um pouquinho também do campo de Ravensbrück. Eu queria contextualizar, porque pouca gente no Brasil conhece mais em detalhes a Guerra Civil Espanhola. Então vejam lá, eu vou aqui fazer uma breve contextualização e você vai me corrigindo e vai completando as informações. Em 1931, vou assim chamar, os espanhóis republicanos, apoiados pela esquerda, etc., ganham as eleições. Sim. Franco, a Frente a Frente Popular. Franco era um militar que, apoiado por outros, estava no rol dos chamados militares africanistas. Ele, especialmente no Marrocos, nas colônias espanholas, atuava e, portanto, angariava apoio não só entre os seus homens, mas também entre militares experientes africanos, por exemplo, as tropas marroquinas, que eram tropas extremamente treinadas e violentas. E combativas, perfeito. E combativas, até por conta da experiência dos combates de libertação colonial. Pois bem, Franco vinha de uma família, e eu aqui estou contextualizando a sua origem, uma mãe extremamente católica, conservadora, e um pai que era ausente, bebia, e ele se apega a esta visão da mãe, esta visão de mundo. Pois bem, quando os republicanos estão no poder, Franco, junto com outros militares rebeldes, e alguns chamados falangistas, não é? Irão se levantar para derrubar a República Espanhola, sob uma inspiração cristã monárquica e com apoio, evidentemente, da Itália fascista, da Alemanha nazista, apoio que irá se converter no envio de muitos materiais e equipamentos que farão a diferença na Guerra Civil Espanhola. Aliás, todos sabem que Hitler experimentou os seus armamentos que seriam usados na Segunda Guerra, na Guerra Civil Espanhola. Do lado de lá, tínhamos os republicanos, a Catalunha, contra este levante, e que terá o apoio de Stalin, mas não era um apoio tão contundente como de Salazar, de Portugal, também apoiou Franco, etc. A Guerra Civil Espanhola é vencida por Franco, que depois, mesmo após o final da Segunda Guerra, continua um massacre sistemático
dos esquerdistas, dos democratas, e daí é que milhares de combatentes espanhóis, que foram ajudados pela chamada Brigada Internacional, homens socialistas, etc., do mundo inteiro, foram para a Espanha lutar. Pois bem, milhares de espanhóis fogem de Franco após a derrota e vão para a França, passando a viver em campos miseráveis de refugiados. Quando o nazismo toma a Europa e a França cai, é que esses espanhóis se aliam aos franceses para combater o nazismo. São capturados. A partir daqui, começa a sobressair uma figura que você vai falar dele provavelmente um pouquinho, que é o Serrano Suñer, Ramon Serrano Suñer, co-cunhado de Franco, e uma das pessoas mais desconhecidas no Brasil, mas não fora daqui, porque é uma eminência obscura que vai atravessar o século XX. Amigo de Mussolini, especialmente do seu cunhado Tiano, Couritiano, amigo de Hitler, extremista, criador da Divisão Azul espanhola, uma parte dos militares, 20 mil espanhóis que vão lutar ao lado das Waffen-SS, e as Waffen-SS os respeitavam muito, porque eram combatentes muito bem treinados, fascistas, nazistas, e também, para finalizar essa contextualização, o Serrano Suñer, ele tira a cidadania desses espanhóis. Eu vou apresentar aqui algumas imagens de cartas trocadas entre a embaixada alemã em Madrid e a embaixada espanhola em Berlim. Olha, façam o que quiser com esses vermelhos, né? Como eles chamavam os combatentes espanhóis. Sim. Então, essa é a contextualização para que os amigos possam compreender. Depois eu falo um pouquinho o porquê do estudo, né, sobre os espanhóis em Mauthausen, porque sabemos que os judeus foram as primeiras e principais vítimas, mas não únicas, do nazismo, né, por conta da sua base racial, mas no que tange a base política, o marxismo, o comunismo, o socialismo e a esquerda sempre foram também os inimigos número 1 de Hitler, né? Que cá entre nós, vamos deixar claro, o nazismo é de extrema direita. Mas é só bom a gente sempre registrar nos dias que correm de negacionismo. Nos dias atuais. Lógico. Professor Silvio, agora você pode tocar à vontade. Desculpe essa contextualização, mas eu precisava fazê-la. Foi excelente. Só alguns tópicos que eu queria retomar da fala do professor. A República ela cometeu um erro em 1931, porque o que ela faz? Os generais que não aderiram ao sistema, que eram muito monárquicos, ela coloca uma aposentadoria sem redução dos vencimentos, o que dava uma ociosidade para eles tramarem contra o novo regime, e deixaram em Madrid os mais fiéis à República e colocaram, por exemplo, em Marrocos, esses militares com as tropas mais bem treinadas. E que isso é um erro que, na verdade, Azanha, como ministro da guerra lá atrás, ele faz isso, porque o exército espanhol tinha um problema chamado uma grande acefalia. Havia vários generais e que ajuda, inclusive, a construir o mito de Franco, né? Talvez o mais jovem general da Europa, mas, na verdade, o exército espanhol ele tinha essa deformidade. Franco ele já se destaca em 1934 pela brutal repressão que ele faz nas greves e numa tentativa revolucionária que sindicatos e a esquerda faz na Catalunha e em Astúrias, em especial em Astúrias. Ele vai atuar em Astúrias de uma forma já brutal em 1934. Na verdade, assim, ele vai, poucos dias antes do golpe, ele ainda tem certo medo do golpe, ele vai dizer que, na verdade, é o seguinte, geografia pouco extensa. Ele vai falar o seguinte, eu não sei se vai dar certo esse golpe militar. Porque, na verdade, a guerra ela começa com um golpe militar frustrado, né? Porque a República consegue vencer, e depois ela se torna uma guerra civil, né? E, claro, que a historiografia franquista vai dizer que ele foi o primeiro protagonista, desde a primeira hora. Depois há certas mortes muito convenientes para ele ascender no movimento e acaba virando generalíssimo e depois de generalíssimo a condição de caudilho. Serrano Suñer, né? Agora só um pouco essa questão, mais ou menos 500 mil de espanhóis eles vão sendo confinados nessa fronteira, conforme a expansão da guerra vai indo, nessa fronteira geográfica da Catalunha para os Pirineus, enfim, para a França. Não se sabia muito o que fazer com aquela população na França. Quando eles adentram, quando é permitido eles adentrarem, praticamente é passado um alambrado, né, neles. Eles são entregues em algumas praias
próximos à fronteira ali da Catalunha, onde certo. praticamente são entregues e apenas alguma ajuda humanitária da Cruz Vermelha e algumas associações, cidadãos, de forma privada, vão auxiliá-los minimamente. O que cabe a essas pessoas fazerem da vida, né? 15 mil já vão morrer, mais ou menos metade vai voltar para a Espanha, e apesar desses terem algumas garantias, já são prontamente encarcerados ou fuzilados. 15 mil vão morrer já nos primeiros meses pelas péssimas condições de higiene. Isso no nos campos de refugiados na França, né, Silvio? Na França ainda. Eu estou chegando lá, que essa é a primeira experiência de concentração que ele sofre. Concentracionária, que ainda vai evoluir para coisas muito piores, né? Mas certo. Assim já é a visão do destino dessas pessoas. E isso, em agosto de 39, quase metade volta e depois é barbaridamente presas, são executadas, e apesar de terem tido garantias para sobreviver. Dos que ficam, 100 mil foram obrigados a se alistarem, né, no exército francês. 10 mil na legião estrangeira, e entre outras unidades, né, 30 mil a 35 mil vão trabalhar na indústria bélica da França. E mais no esforço de guerra. No esforço de guerra. E mais ou menos 60 mil nas chamadas companhias de trabalhadores espanhóis. E essas companhias, 60 mil, é muito interessante, porque elas vão trabalhar, inclusive, na linha Maginot, que foi totalmente inútil, foi uma construção totalmente, né, para deter o avanço do exército de Hitler, mas sim, eles trabalharam ali. É interessante que, quando já tem a retirada de Dunkerque, os ingleses vão auxiliar essa retirada de franceses e vão e também de ingleses, afim, ali, mas praticamente esquecem desses espanhóis aí militares. E eles acabam indo para campos de prisioneiros de guerra, que é uma outra experiência de concentração, são os Stalags, e ali até que as coisas são razoavelmente civilizadas. É claro que com muitas aspas, é claro que isso é perto do inferno que vão conhecer, eles ainda ali tinham, porque ali eram mais ou menos respeitadas as convenções de Genebra. Eles ainda estão no momento que são tratados como prisioneiros de guerra. Bom, progressivamente depois vem essa questão, o que se fazer com eles? Aí vai começar essa nova etapa, em que eles vão perder essa condição de prisioneiros de guerra para ser apátridas e propriamente deportados, né? Posso só fazer uma conexão aqui, Silvio? Lógico. Apátridas, apatridia, lembro aos colegas e amigos que é exatamente neste período, na experiência pré e pós e durante a Segunda Guerra, que Hannah Arendt, a pensadora Hannah Arendt, judia alemã, vai direcionar e concretizar uma das suas maiores vias de reflexão, que é exatamente sobre a apatridia, aqueles que ela chamou de os abandonados pela humanidade. Exatamente. Quer dizer, são entregues, e aí praticamente o governo espanhol começa a falar, não há espanhóis no Terceiro Reich, não há espanhóis fora, então eles são considerados apátridas. Aqui as imagens agora são as obras, né, do professor Carlos Hernández de Miguel, que é um grande especialista, são obras que sempre vale a pena serem vistas. É importante também falar dos campos de concentração que Franco também vai ter na Espanha, mas isso é um outro assunto, isso é para um outro momento. Bom, esses espanhóis, praticamente, quem são esses deportados? Agora chegando propriamente à condição de deportado. Aqui é uma cena mostrando Serrano Suñer com Himmler, e essa visita é muito crucial para já determinar esse destino dos espanhóis como deportados. Ele faz uma visita que é muito decisiva, né, para todo esse inferno que eles vão viver, que é entre 16 e 27 de setembro de 1940, onde ele visita Berlim, Serrano Suñer, que foi ministro da Gobernação, né, do regime franquista. Ele era um germanófilo, como o professor havia citado, mas depois ele está aqui na imagem agora. Tem a imagem dele. Ele acaba caindo também depois um certo descrédito, até depois que a Alemanha perde a guerra, né? E ele também é ministro das Relações Exteriores, né? Ele ocupa um cargo, ele era chamado cunhadíssimo, né? Era um apelido que ele tinha ali dentro do regime e tudo mais. Depois essa visita é um pouco decisiva, porque logo depois, já se há, por ordem do Führer, né?
entre os combatentes rojos, né, vermelhos da Espanha, já se procede diretamente o traslado para esses campos de concentração. É importante, sempre houve, né, uma relação muito estreita entre Pétain, né, lembrando que Pétain, que vai ser da França de Vichy, ele é já no final da guerra o embaixador da França na Espanha. Ele já responde ao governo de Burgos que os nacionais já conquistaram. Então, Pétain, Hitler, Serrano Suñer e Franco são os responsáveis diretos, sim, pela morte e por todo o inferno que viveram esses espanhóis. E que a humanidade ela tem um dever de honrá-los, porque foram os primeiros, né, antifascistas que combateram militarmente eles. Silvio, então vamos lá. Só uma pergunta, então. Então, podemos dizer que a França, e ao meu ver, me parece claro isso, também é responsável pela deportação, por exemplo, desses mais de 7 mil espanhóis a Mauthausen, né? Sim. Em especial num segundo bloco de deportados. Só vamos entender direito o perfil desses deportados, que eu já chego nessa questão, né? Então, quem eram os deportados? Vamos dizer assim, né? São espanhóis, né, que acabaram nesses campos de concentração nazistas e que tinham sido exilados na França depois da vitória franquista. Alguns aspectos aqui conceituais, né? E eles dividiam em dois grandes grupos e tem um grupo especial que a gente vai também discutir, né? Num primeiro grupo, que essa maioria dos deportados, eles serviram ao exército francês durante essa Segunda Guerra, né? Eles são capturados, né, em junho de 1940, né? Em maio a França já cai, então, mas em 1940, em junho que eles são. E eles vão ser enviados para os campos, né, em agosto de 1940 e até o final do ano seguinte. Esse é o primeiro grupo que já adentrou ali. Agora, um percentual reduzido, mas que também é muito importante ser citado, que pertenceu à resistência francesa, né? E é claro que esse primeiro grupo aqui tem toda a anuência já, claro, das autoridades francesas, a gente sabe de toda essa questão colaboracionista. Mas esse segundo grupo, que pertenceu à resistência francesa, eles em regra são pegos, né? São capturados pela Gestapo e também pela polícia francesa. A polícia francesa, a Hannah também trata muito disso, é uma polícia que colabora em um bom tempo, né? Porque eles eram considerados eles se orgulhavam, a polícia anti-bolchevique, a polícia anticomunista, a polícia que... e esses são conduzidos para os campos em 42, 43 e 44. Então, há esses dois grandes blocos, né? E sempre colaborando, sempre informando. Só um detalhe, a próprio Manuel Azaña, né, que ele vai falecer em Montauban, eu estive no túmulo dele por ocasião do seu falecimento, né, 75 anos do falecimento dele, em 1940. Eu estive lá em 2015, né, porque eu fazia o doutorado, estágio de doutorado na Sorbonne. E também é um monumento muito bonito aos deportados no Père Lachaise. Eu participei também de cerimônias lá, conduzidas, inclusive, pelo subprefeito, eles chamam do prefeito, o subprefeito daquela região, e depois a prefeita de Paris também, ela fez homenagens muito bonitas, que eu acompanhei também nesses tempos que eu estava lá, porque ela também é filha, ela é uma espanhola, e ela é filha também de pais sindicalistas que fugiram dessa Espanha jovem, ela sai da Espanha, né? Que fugiram também da perseguição política, da questão econômica também. E só mais um detalhe, a prefeita de Paris também, que até hoje, ela enfim, está no poder, até está no governo, ela também faz uma grande homenagem a Francisco Bois, que ele é um grande responsável para poder ter esse arquivo fotográfico, ele já tem um belíssimo arquivo fotográfico durante a Guerra Civil, e depois também ele vai manejar e vai cuidar para fazer toda uma prova nos julgamentos contra os nazistas. Silvio, oi. Silvio, deixa eu te interromper um pouquinho de novo, só para a gente ir fazendo esse bate-bola para eu poder inserir algumas informações que eu acho importantes para muitos que não conhecem alguns detalhes, né? Lembrando que a França de Vichy equivalia ao governo fantoche de Vichy, que os nazistas estabeleceram no sul da França, enquanto o resto do território francês ficava sob domínio direto dos nazistas. Perfeito. E também, o Silvio mencionou aqui alguns pontos interessantes sobre o atual reconhecimento pela França da sua responsabilidade nesse processo de deportação dos espanhóis
republicanos, é isso, Silvio? Sim. Porque hoje é a época, estamos vivendo a época do negacionismo, como Deborah Lipstadt acaba ela já tinha, um filme famoso, Negação, não é? E ela recentemente fez uma palestra lá no TED, e ela afirma isso, a verdade e os fatos estão sofrendo ataques, e precisamos agir não só na defensiva, mas tomar a dianteira, e nem sequer levarmos a sério os discursos negacionistas. Portanto, a postura da França é muito importante, reconhecendo a sua responsabilidade nisso. Ao contrário da Turquia em relação ao genocídio armênio, por exemplo, e dos negacionistas do Holocausto, das ditaduras no Brasil, etc. Claro, estamos aqui constantemente para lembrar, né? A nossa obrigação, a nossa função para as futuras gerações é sempre esse ato de memória. Consta, porque a memória, eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, memória é a luta da civilização contra a barbárie. Enfim, perfeito. É uma perspectiva que a gente nunca... Isso pode voltar a qualquer momento. Então, nós estamos aqui constantemente para desafiar, fazer a cariação e desmentir todo e qualquer negacionista. Enfim. Agora, eu quero trabalhar também um deslocamento, que é muito importante, é muito simbólico, que é um caso excepcional de gravidade também, porque não se encaixa nos grupos anteriores, que é o comboio 927, né? Que é um grupo de civis refugiados no campo de Les Halles, perto da cidade de Anglon, que há homens, mulheres e crianças que também são. E muitos consideram ali esse primeiro deportação de civis completamente que vai inaugurar toda essa máquina de morte e de guerra entre os fascistas nesse período. Agora, só uma questão, né? O que a gente tem de documentado, né, em relação aos deportados, né? Foram provavelmente 9.328 deportados, vão morrer 5.000 entre todos os campos, mas é claro que mais em Mauthausen. Vão morrer 5.185, pelo que se tem documentado, e vão sobreviver 3.089 e 334 são desaparecidos. Em Mauthausen, mais ou menos, chegaram 7.532 e a maioria das vítimas, né, eles acabaram sendo mortos, né, no subcampo de Gusen, né, que é um subcampo, né, satélite de Mauthausen, que hierarquicamente era inferior, mas ele acaba crescendo tanto que até muitas vezes tem mais espanhóis lá do que propriamente Mauthausen. E uma questão que é muito importante, né, que a historiadora Marta Grammer lá traz, que na lógica concentracional, enfim, na lógica dos campos, eles eram considerados de grau 3. No grau 3 havia uma questão de uma alta periculosidade, né? Na verdade, os primeiros que chegam lá são criminosos comuns, né, no seu começo de 38, e depois, quando você está num campo de grau 3, é muito clara a ordem que não pode haver, ninguém sobrevive, né? Até que quando se chegava lá, a primeira coisa que se já falava, vocês entraram por aquela porta e vão sair por ali, apontando para a chaminé. Uma chaminé que nunca cessou, uma chaminé que constantemente estava em funcionamento, não se vencia, né? Se matar tanta gente. E, enfim, Dachau também recebe outros, Buchenwald também, e Ravensbrück também vão receber essas espanholas, né? Silvio, deixa eu só, então, falar um pouco sobre Mauthausen. Claro. Em 1938, a Alemanha incorpora a Áustria no chamado ANCLUS. Perfeito. Em março, se não me falha a memória, de 38. E já em 38, Mauthausen é concebido como campo de concentração. Eu lembro que os primeiros campos de concentração do regime nazista são Dachau e Sachsenhausen, próximo a Berlim, para prisioneiros políticos. A fase que irá levar as vítimas do povo judeu para os campos de concentração e de extermínio, que é uma outra classificação, claro. Irá se desenvolver ao longo da guerra. Agora, sim, o campo de concentração de Mauthausen, ele era composto por mais de 20 ou 30 subcampos, como o Silvio falou. Um deles era Gusen. Dificilmente alguém voltava vivo de Gusen. Mauthausen, Gusen. É como Auschwitz-Birkenau, na Polônia, por exemplo.
Perfeito. Tem outros também, havia outras estruturas, né? Ebenzi também, enfim, e depois Gusen tem Gusen 1, Gusen 2, Gusen 3, enfim. Desse campo, só uma coisa, o que Himmler, na mente doentia e criminosa dele, ele pensa, era o seguinte, ali era uma área próxima e havia uma pedreira para exploração de granito. E aquele trabalho, e o campo também já consumia sua própria energia, porque o campo vai crescendo. O campo ele tem que sendo construído, alas, anexos, campos satélites. E aqui vem um grande ato de crueldade que precisa ser lembrado, que quando eu leio também me lembra muito a questão de Sísifo, mas não nessa metáfora do trabalho, mas assim, e dentro de todo aquele sadismo, de todo aquele... Perfeito, essa imagem aqui da pedreira. Quando se chegava lá, o espanhol, o barbeiro, enfim, aqueles primeiros já davam um aviso que evitem o máximo possível irem trabalhar na pedreira. Por quê? Era um trabalho, né, exaustivo, era um trabalho extremamente cansativo, e essa escada, ela começa, na verdade, essa escada ela começa com 140 degraus, muito mal feitos, já justamente para as pessoas tropeçarem, as pessoas estão famintas, as pessoas estão exaustas, carregavam pedras de 50 quilos, e quando a pessoa fraquejava ou ela caía, a SS, né, gentilmente, com muitas aspas, dentro do sadismo, convidava a pessoa a se matar, a se jogar, em especial lá de cima, pela falha que ela cometeu. Depois ela tem uma reformulação, ela vira com 180 degraus regulares. E quando as pessoas estão carregando, já famintas, já exaustas pelo trabalho, elas ainda sofriam pancadas. Elas sofriam pancadas e também... e se ela caísse, podia ser uma execução, podia ser... Mas geralmente eles gostavam de economizar balas e jogar essas pessoas ou convidá-las ao suicídio por terem falhado. Seja um pequeno lapso que o corpo já não suportava mais de tanta crueldade, eles assim eram responsáveis. Essa pedreira, dentro da megalomania e de toda a loucura nazista de grandeza, ela também serviria para fazer toda uma pavimentação da Áustria, na Alemanha, e também os grandes monumentos que o Reich pretendia, enfim, construir. Silvio, enfim, complementando aí, pessoal, o campo de Mauthausen é próximo à cidade de Linz, perfeito, onde Hitler também queria construir a sua cidade obra de arte. Seria a galeria de arte clássica, neoclássica, a céu aberto. E por isso o campo de Mauthausen foi propositadamente também concebido próximo a essa pedreira. E lembrando, o Silvio ressaltou bem, a pedreira chegava, na verdade, 186 degraus, há uma obra muito famosa sobre os 186 degraus, que foram reformulados depois da guerra para que os turistas e para que os grupos de pesquisa possam subir lá melhor. Não eram degraus hoje estão até mais planos, né? Eram muito piores, e eles chegavam numa grande muralha muito alta que os alemães, os nazistas, chamavam de o Muro dos Paraquedistas. Exato, onde eles, paraquedistas. Onde eles jogavam as pessoas. E esses blocos eram cerca de 50 quilos, e no livro sobre os 186 degraus, escrito por um dos sobreviventes, ele afirma: quando alguém deixava cair um bloco desse, o efeito era dominó, ia caindo todo mundo atrás, com os seus corpos dilacerados, e eram 8 a 10 viagens por dia. Então, o tempo de vida era de uma semana, quando muito, né, Silvio? Infelizmente. É duro falar nisso, mas é bom que a gente fale, para as pessoas entenderem o que é a extrema-direita e os campos de concentração. Perfeito. Nós estamos aqui para lembrar o que a extrema-direita fez, estamos aqui para lembrar, e no máximo de nossas forças, eu posso cometer algum erro das minhas leituras, mas dar detalhes. É importante nomes, é importante detalhes, porque na desumanização que esses campos tinham, era dar o número, é o esquecimento, é o deboche. E nós estamos aqui para lembrar cada detalhe na medida de nossas forças. Isso é imprescindível. Perfeito. E por isso tanto admiro o trabalho. Eu quero só citar um pouco aqui as formas como a crueldade se exercia, né? Em Mauthausen, Gusen também as coisas pioravam, porque a ração de comida já era pior. Em Gusen também começa uma construção de subterrâneos, né?
de túneis subterrâneos para poder se proteger do armamento, e até no final chegaram a sugerir que eles entrassem lá dentro, já quando Gusen estava para ser libertado, eles iam ser sepultados vivos. Mas voltando um pouco, né, a Mauthausen, toda essa realidade terrível, havia um fuzilamento nos chamados estúdios fotográficos. Se chamava a pessoa ela se parava numa posição para tirar uma foto, havia um cano e se dava um tiro na nuca. Falsas tentativas de evasão. Se pegava, por exemplo, o boné do prisioneiro, eram as formas de sadismo. Jogava, pedia para ele pegar, isso é uma tentativa de fuga, e o executava. Eram acordados à noite, no frio, no inverno, no frio eram colocados nus para contagem, enfim, para que morressem. Havia também o Muro das Lamentações, que é logo na entrada, que se acorrentava, né? Geralmente um prisioneiro, ali para servir de exemplo, dessa barbárie toda, para que morresse ali de frio, eram destroçados pelos cães, os cães também eram soltos sempre para mordê-los. A forca, geralmente a forca até que se dava de uma forma privada, mas uma coisa interessante, que algumas poucas execuções públicas em toda a barbárie, fazia quase que um ritual. A pessoa era levada num carrinho, numa carriola, havia uma banda tocando e depois se executava publicamente. Em Gusen se criava o chamado banho da morte, em que era uma piscina que eles entravam, recebiam água quente, depois água gelada, e geralmente se tendia até para que eles morressem por afogados. Quando alguns tentavam respirar, recebiam pauladas, né? Se morrer por pauladas também era muito comum. Você tinha que continuar, porque aquele que caísse ia ser espancado até praticamente a morte. O gás, né? A gasificação. Fileiras de horas e horas até a musculatura não suportar mais. Quando a pessoa titubeava, ela morria. A cerca elétrica, em que muitos falavam... primeiro que muitos que não suportavam mais, era uma forma de suicídio nesses campos, mas muitos também eram obrigados a se suicidarem. A SS exigia que eles tocassem essas cercas. O crematório não, como eu estou falando aqui, como um elemento para o fim dos corpos, mas também um mecanismo de morte, porque alguns eram jogados vivos nos crematórios, né? A enfermaria, onde se aplicava gasolina no coração, nas veias, todos os experimentos bárbaros também que ali ocorriam. E uma coisa que a SS fazia também, que até a BBC fez uma coisa muito interessante sobre o Sonderkommando, né? Que é um pouco que é você tentar criar a vítima como criminoso. Muitos ali também há relatos, há testemunhos de se obrigar a matar o pai, se obrigar a matar um amigo, e muitos dos depoimentos dos deportados, eles trazem isso. Se todo aquele inferno ainda, algo seria pior. É você ir para lá com um familiar ou com um amigo, porque você não tinha muito o que fazer. Por outro lado, também vão se iniciando a certas atividades da solidariedade interna também. Como que esses espanhóis vão se protegendo, né? Vão tentando se ajudar, dando informações. Esses espanhóis também começam a criar roubo de pão para poder alimentar. Quando eles vão ascendendo na secretaria e na gestão dos arquivos, um dos espanhóis eles fazem uma seguinte sugestão que é acatada, que isso é importantíssimo para a memória. Espanhóis, até meu nome é Serrano Nunes. O Serrano são dois nomes, né? O Serrano é do meu avô e Nunes da minha avó, né? Que vieram da Espanha. Como os espanhóis têm essa diferença no nome, ele sugeriu que os arquivos fossem feitos novos arquivos, diferente dos outros prisioneiros. E que as fichas dos espanhóis já estavam muito manuseadas e sujas. Então ele se propõe a reescrevê-las todas. E nisso ele vai pegando essas fichas antigas e vai escondendo e guardando. E é muito importante para um registro documental dessa experiência concentracionária de espanhóis ali. Roubo da comida. E uma coisa que eles tentavam também, na medida do possível, por exemplo, aqueles mais debilitados, tentar evitar que fossem para a pedreira, porque se sabe que aquele que fosse trabalhar na pedreira não ia sobreviver. Isso é muito difícil, mas na medida do possível eles tentavam salvar vidas assim, nesses mecanismos. E com o passar do tempo, quando vai chegando também esse segundo bloco de espanhóis e também de outras nacionalidades da resistência, vão chegando boas notícias, né? Os aliados já estão avançando no continente. Eles também conseguem ouvir certos comentários dos dirigentes alemães da vinda do exército russo e do exército
aliado, enfim, né, das duas frentes, vão dando esperança também a eles, a modo de formarem, em especial por membros do Partido Comunista Espanhol, uma ideia de um comitê internacional ali para meio que gerir as coisas. Tanto é que quando os aliados chegam, eles já estão bem organizados, eles chegam a fazer até tratativas com o dirigente da polícia de Viena, porque o campo foi entregue, né, a esse responsável. Silvio, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeito. Eu vou voltar aqui a algum ponto. Eu vou voltar a um ponto que você abordou quando mencionou os espanhóis e a sua atuação em alguns postos chaves. Vejam bem, os espanhóis constituíram, eles não constituíram o primeiro grupo nacional a chegar lá. Primeiro chegaram poloneses, tchecos, e aí depois é que vão chegar os espanhóis. E por que eles são objeto de pesquisa? Dá para escrever volumes e volumes só sobre Mauthausen. Aliás, sobre cada campo de concentração e de extermínio. Mas o recorte da pesquisa sobre os espanhóis, ele se mostra muito interessante porque esses espanhóis, eles mantiveram o que os autores chamam de uma certa autoestima durante todo esse período de terror, de terrorismo de Estado. Pode falar, Silvio, pode falar. Eles não se consideravam vítimas, mas combatentes. Combatentes, exatamente. E mantiveram a sua rede de atuação. E por isso, eles conseguiram, e aí ocupar alguns postos administrativos dentro da sistemática diária do campo de concentração e que permite uma série de produção, e aqui eu vou abordar um ponto específico, produção de provas. Exato, quase de provas. Todas as imagens que nós estamos vendo aqui são objeto de negativos que foram escondidos nos vários pontos do campo, também por prisioneiros que conseguiram escapar, espanhóis, que guardaram nas suas casas esses negativos, à custa de tortura e de mortes, para confessar onde estavam esses negativos. Não é? Esta foto que vocês estão vendo, o Silvio descreveu ela. É o momento em que um prisioneiro é recuperado, ele fugiu e foi recapturado, e está sendo levado num carrinho, naquele ritual que o Silvio mencionou, para ser enforcado. Né? E esta foto foi usada também pelo Tribunal de Nuremberg. Aliás, um dos espanhóis, ele reconhece no primeiro dos 13 julgamentos, Ernest Kaltenbrunner, que era o substituto de Reinhard Heydrich, que foi assassinado pelos combatentes tchecos e que comandava todo o sistema de campos. Kaltenbrunner foi condenado à forca em Nuremberg. E ele é reconhecido por esse fotógrafo que guardou esses negativos aí. Só para a gente estabelecer essa conexão. Sim. Isso me lembra que quando eu presenciei, né, a homenagem que houve em Paris, né, no Père Lachaise, que tem um monumento, né, aos deportados espanhóis, tirei fotos, enfim, se destacavam muito também uma questão de autoestima que eles tinham. Nós não somos vítimas, nós somos combatentes, estamos aqui no combate. A questão desse roubo, né, dessa questão dessa documentação dos negativos, Francisco Boix, né, que é um catalão, né, um espanhol, ele tem todo esse trabalho e geralmente eles escondiam e quando eles trabalhavam fora, conseguiram que alguém, né, uma senhora, escondesse esse material e depois eles conseguiram acabar resgatando todo esse material que depois foi prova documental. Eu queria pode caminhar um pouco nessa imagem aqui, que é da liberação, né? Porque uma coisa que sempre me intrigava também quando eu vi a primeira vez essa imagem é o grau de organização. Vocês podem ver que tem uma faixa muito bem feita, né? De recepção. E claro que havia, né, pessoas esquálidas, muitos morrem também depois da liberação pela fome exaustiva. Sim. É importante se falar também dos suicídios que ocorrem depois, as pessoas já não se consideram mais dignas de viver, experiência também que se vê em outros campos. E esse próprio Francisco Boix, ele morre com 30 anos de idade. Falavam muito em pneumonia, mas provavelmente é uma doença nos rins devido a todas essas péssimas condições. Mas eu quero, nessa imagem aqui, falar sobre essa liberação, como que se deu essa liberação, né? Em 3 de maio,
a SS já começa a abandonar o campo. Eles já sabem que as coisas são irreversíveis, né? E se tenta. O campo ele vai ser entregue para a custódia de um comandante, do comandante Zeides, né? Passa para o capitão Kearney, que ele era da unidade, o diretor de uma unidade policial de Viena. E como já havia sido formado esse comitê internacional de prisioneiros, esse diretor policial ele vai dizer que ele não vai querer nenhuma das execuções, ele vai, de uma forma muito pacífica, ele acaba fazendo um diálogo ali com esse comitê que já praticamente está gerindo o campo. Daí porque de uma forma tão organizada, eles fazem essa faixa, né, e tudo mais. E eles falam que é uma noite muito estranha essa noite, porque os policiais de Viena estão aí nessas guaritas, mas eles já não controlam mais nada. E estão esperando chegar essa liberação. O sargento Albert Kuziak, né? Ele vai dirigir um primeiro pelotão de reconhecimento da 11ª Divisão do Exército Alemão, que ele vai, chamada, né, conhecida como Thunderbolt. Ele tinha uma missão de fazer um reconhecimento do estado da ponte numa localidade ali próxima. Ele vai se deparar com Gusen 3, né, com essa... E chegando ali, um delegado da Cruz Vermelha, né, Ralph Liger, que ele já tinha consciência de toda essa barbárie e temendo também execuções sumárias, quando na iminência do campo ser libertado, ele fala de Mauthausen. Ele manda um rádio, né, para os seus superiores e ele está autorizado a investigar isso, né? E aí ele vai acabar liberando, né, esses campos. Em Gusen, praticamente ninguém... eles trabalharam até no dia 4, mas já em Mauthausen, no dia 3, eles já estavam né, já estavam praticamente parados. Tal. Na tarde de 5 de maio, né, 40 e 50 mil homens e mulheres, né, eles praticamente são abandonados pelo exército americano, porque ele tem que regressar a Viena. E ali também fica essa discussão. Quando ocorre essa liberação deles, também não houve uma preocupação dessa unidade em mandar enfermeiros, em mandar médicos, para dar um mínimo de condições para essas pessoas. E o que essas pessoas fizeram depois? Voltar para a Espanha, também não dava. Muitos sobreviventes fazem todo um trabalho junto ao governo francês, né, esse governo provisório aí, e eles conseguem ir para a França tentar reconstruir a vida. Ao longo de todos esses anos, né, carregaram as sequelas, carregaram o sofrimento, praticamente todas as noites tinham pesadelos com essa... Quando acordavam não sabiam onde estavam, se estavam nesse inferno, se estavam em casa. E muitos desses últimos anos, muitos têm falecido também pelo avançar da idade, têm feito esse trabalho de registro, esse trabalho de memória, como também filhos e netos também agora, especialistas, estão resgatando essas pessoas, né? E precisamos sempre, enfim, honrá-las, lembrarmos do heroísmo delas. Estamos aqui para lembrar, porque a memória é a luta da civilização contra a barbárie. Exatamente, muito bem colocado. Aliás, essa é a sua marca. A minha homenagem a todos os espanhóis republicanos. Todos os espanhóis republicanos. Aliás, bem lembrado aí, a Cruz Vermelha não resgatou os espanhóis. Levou os franceses, os belgas e os luxemburgueses. E deixou os espanhóis republicanos ainda desassistidos. Ainda assim, porque muitos realmente iam morrendo ao longo dos dias, né? Aliás, todos sabem que eu faço um trabalho, de vez em quando temos alguns trabalhos publicados com a Nanette Blitzkönig, que sobreviveu ao campo de Bergen-Belsen, na Alemanha, e ela ficou um ano, ela diz nas entrevistas e exposições dela, ela ficou 1 ano e meio internada para poder se recuperar até ir para Londres, com a ajuda de um oficial inglês para encontrar sua família, onde ela conheceu o John Koenig. Aliás, em breve eu vou soltar uma entrevista com ela também na casa dela e com o John. Agora, esse processo de liberação dos campos era muito traumático, porque normalmente a SS não queria deixar vivos prisioneiros que pudessem testemunhar. No caso dos campos de extermínio, aqueles que pertenciam ao grupo de prisioneiros chamado Sonderkommando, eram aqueles que trabalhavam nas câmaras de gás, nos crematórios, eles tinham um ciclo de vida de 4 meses. Então eram fuzilados e substituídos por outros 4. Não sem razão. Em dezembro de 44,
heroicamente, os Sonderkommando dos crematórios 1 e 2 lá em Auschwitz se rebelam para destruir 2 câmaras de gás e conseguem, né? Há várias passagens da Segunda Guerra em que os judeus heroicamente se levantaram, como o levante do gueto de Varsóvia, comemorado dia 19 de abril, uma data que para nós é duplamente marcante, não só porque respeitamos o ser humano em todas as suas facetas e expressões, mas também por causa dos indígenas no Brasil. Então, é importante que a gente estabeleça a conexão entre esses grandes genocídios, não é? Ainda que cada qual tenha a sua especificidade. Agora, Silvio, o trabalho dos republicanos espanhóis, ele é efetivamente heróico e precisa ser mais investigado. Franco, ele diz, ele não entrou na guerra, etc. Mas veja, Franco manda primeiro 5 mil homens para lutar pelas Waffen-SS. Depois esse número vai chegar a 18 a 20 mil. Das mais treinadas. A divisão azul, enfim. A divisão azul, por exemplo. Então, quando ele começa a sofrer pressão, porque a Alemanha já estava sendo derrotada, ele manda esses soldados retornar à Espanha, porém muitos ficam. Em torno de 2.000, 3.000 ficam lutando pela Alemanha nazista, não é? E Franco fica no poder até 1975, quando morre. Com um detalhe, a Espanha é hoje o segundo país do mundo em número de valas comuns. Só perde para o Camboja, que passou pelo terrível genocídio comunista do Khmer Vermelho. Eu falei da extrema-direita, mas a extrema-esquerda também não é melhor que a extrema-direita, não é? Então é preciso deixar isso claro. E Franco... e hoje essas valas, estive recentemente na Espanha, você sabe disso, e essas valas estão sendo agora encontradas. Um grande mistério que permanece até hoje, na Guerra Civil Espanhola, é onde foi enterrado e onde estão enterrados os restos mortais de Federico García Lorca. Sim. Ele, que era homossexual, foi fuzilado pelas costas e até hoje se buscam os seus restos mortais, um dos maiores poetas do século XX, né? Se é que se pode... creio eu, que nós ainda estamos um pouco no século XX, pelo que se vê das consequências do mundo de hoje. Mas, e aí é importante esse trabalho de estabelecimento da memória por conta disso, né, Silvio? Perfeito. O Lorca, né, que é um caso extremamente emblemático, né? Enfim, provavelmente ele é morto junto com um professor, né, primário, porque também os professores eram muito... quando se invadia uma área, quando os nacionais, a Revolução da Guerra, conquistavam uma área, eles executavam preferencialmente professores, né, porque esses professores eram vetores do ensino laico, Lorca, que era já um poeta reconhecido nacionalmente, enfim, a questão da sexualidade e tudo mais, e também o prefeito da região. Lorca é morto, provavelmente se sabe a região, mas até hoje nunca foi feito esse resgate, né, para que dá uma sepultura digna, né, a ele. Tem um depoimento muito interessante que quem fala isso daí foi numa guerra. Claro que também houve atrocidades também da parte dos republicanos, tal, mas Santiago Carrillo, né, que lutou na guerra e depois foi exilado, enfim, depois faz parte da transição, ele fala, olha, por 40 anos, se houve atrocidades por parte da... aqui é um detalhe, tá? Todas as questões que a República fez durante a guerra, segundo observadores internacionais, elas são investigadas, elas são evitadas e nunca foram condecorados. Diferentemente, quando a gente olha para o lado dos nacionais, aquilo sempre foi estimulado, sempre a barbárie. Bem ou mal tiveram 40 anos para resgatar os corpos, valas comuns, agora os republicanos não, né? Os republicanos nunca tiveram, que foi num número imensamente maior. Então, esse déficit de direitos humanos a Espanha tem que enfrentar, como o Brasil também tem que enfrentar uma série de outros déficits, né, de direitos humanos, né? Inclusive, são recomendações das Nações Unidas sobre isso. E a transição democrática é muito interessante a gente fazer uma reflexão sobre ela, porque ela é um modelo, né, que o Brasil acaba adotando, né? E alguns países que acabaram adotando o modelo espanhol já fizeram uma revisão sobre isso, e o Brasil, né, ainda não.
Silvia, excelente essa sua observação. Eu coloquei aí uma imagem agora de Himmler, o supremo comandante das SS, ao lado de Franco, né? A proximidade realmente era muito efetiva. Mas eu queria chamar a atenção para este homem aqui, Franz Zirais, era o comandante. Esse era a suprema autoridade de Mauthausen, cruel, diariamente atirava, matava as vítimas, né? Inclusive os espanhóis, os chamados triângulos azuis, que era o símbolo, né? Hoje é um símbolo de resistência. E aí uma contradição, porque eles recebiam um S de Spaniard. Eles eram considerados apátridas pela Espanha, olha a contradição. Mas lá no campo eles recebiam essa marcação de um S, né? É verdade, é verdade. E esse sistema foi concebido por esse homem, que depois é preso pelos americanos e para ir a julgamento por crimes de guerra e crime contra a humanidade. Lembro que ainda não existia o termo genocídio, crime de genocídio na época. E tenta fugir e leva 3 tiros. Essa foto ele ainda estava vivo. Ele morre e, quando morto, o seu corpo é pendurado pelos sobreviventes do campo de Mauthausen nas cercas de Mauthausen, tal como ele mandava pendurar e fotografar as vítimas espanholas, né, no campo. Ele foi efetivamente um criminoso de guerra, não é? E em relação a essa, eu queria mostrar para vocês essa imagem. São telegramas, cartas trocadas entre as embaixadas espanhola e alemã, uma em Madrid, a outra em Berlim, exatamente trocando ideias sobre olha, façam o que vocês quiserem com os prisioneiros espanhóis. Eles não são mais espanhóis. Como já falamos aqui, o Serrano Suñer lhes retirou a cidadania e cassou, né, a cidadania de todos. Portanto, eles estavam à mercê desses carrascos todos nesse sistema concentracionário. Também experiências médicas foram realizadas em Mauthausen. Está aí a foto da mesa de vivissecção em Mauthausen. Lembro ainda, Silvio, fala um pouquinho de Ravensbrück, o campo que era reservado às mulheres. Nós temos poucos minutos, Silvio, mais 1 ou 2 minutos. Tá. Mais 2 minutos aqui pelas minhas contas. Tá. Mas pode falar um pouquinho de Mauthausen, onde esteve Olga Benário, inclusive. Perfeito. Ravensbrück, só para citar os grandes depoimentos de Nelson Catalan, que participava da resistência francesa, e ela é deportada para lá. Nesse campo, ela relata, né, enfim, uma grande companheira dela francesa, né, ela foi jogada viva, praticamente no crematório, e também a questão muito brutal, que era a questão do mulheres que engravidavam, né? As crianças eram afogadas imediatamente depois do parto, e também um ato de crueldade que ela relata, eles aplicavam também um remédio no colo do útero para que a mulher não menstruasse mais. Ela só vai voltar a ter menstruação em 51, algumas amigas nunca mais tiveram. Ninguém sabe ao certo o que era esse medicamento, esse líquido. E um ato de muita atrocidade é que, como o forno crematório já não suportava mais queimar, como que eles também eliminavam crianças, né? Se dava um bombom, uma bala, né? Se dava uma bala para a criança, havia uma vala comum pronta que estava cheia de gasolina. A criança adentrava lá dentro e se queimava a criança e se jogava a gasolina. E as mães enlouquecendo com os gritos, enlouquecendo com o cheiro que vinha, enfim, a onda de calor que vinha disso, gasolina tem alta octanagem, enfim, tamanho sofrimento. E só para voltar de Francis Ayres, uma coisa interessante dele, que ele era extremamente limitado em termos culturais, ele trabalhou como um carpinteiro, mal sabia ler e escrever, mas acende e faz toda essa crueldade. E disciplinava seus filhos também a fazer também toda a crueldade no campo, né? E essa execução que o professor traz, ele é morto dessa forma e colocam nele uma cruz gamada, né? E também colocam na pele dele, tatuam que é Heil Hitler, né? Heil, fazendo esse cumprimento aí no momento que ele morre e que ele é exposto lá nesse lugar de tanta crueldade. Só alguns detalhes aí. Enfim, são tantas informações, são tantas questões. Falta menos de 1 minuto, eu sugiro aqui que quem não viu, veja que está no Netflix o filme O Fotógrafo de Mauthausen, baseado na história, nesses fatos todos verídicos. Finalizo aqui com essa imagem. Eu queria sugerir também
um documentário também que Vai está, cair, Silvio. também que foi no dia 1º de maio, que está também Certo. sobre, né, os deportados. Perfeito, Os últimos deportados espanhóis. Pessoal, Sim, essa imagem no YouTube. Maravilha. Essa imagem é de onde ficava o barracão das vítimas judias de Mauthausen, é bom lembrar. Encerro com a frase de William Faulkner: o passado não é passado, ele sequer existe. Obrigado a todos, a gravação em breve será enviada a todos. Um grande abraço, Silvio, obrigado. Grande abraço.